Graça e paz. Amados, no livro de 2 Reis, no capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 28, diz assim: O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Avá, de Amate e de Sefarfaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo, pelo que se disse ao rei da Síria: As gentes que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, as quais as mataram, porque não sabem como servir o Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá e lá habite, e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Esse texto, que ele continua e vai até o versículo 41, ele retrata a queda de uma grande nação devido à falta de temor ao Senhor. Lendo todo o capítulo 17 de 2 Reis, percebemos que a paciência de Deus se esgotou. A paciência de Deus, meu amado, ela tem limite. Deus enviou um aviso após outro, profeta após profeta, mas eles se recusaram a dar ouvidos a qualquer um deles. Então o reino de Israel, que era o reino do norte, cuja capital era Samaria, é varrido para fora da terra de Canaã para nunca mais voltar. Então olha só, a terra de Canaã, que foi a terra prometida do Senhor, o povo de Deus teve que sair da terra. Eles foram varridos da terra por falta de temor ao Senhor. Estamos vivendo hoje, meu irmão, exatamente nas mesmas condições. A palavra de Deus não tem qualquer efeito na maioria das pessoas e pouco efeito em muitos servos de Deus. Isto é uma coisa muito séria. Mas Deus, ele já havia falado a Moisés quanto à desobediência do povo e as suas consequências quando eles entrassem na terra de Canaã. Olha o que diz Deuteronômio 28:15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. O Senhor te fará cair dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás espalhado por todos os reinos da terra. Esta era uma advertência que Deus havia dado ao povo de Israel. A nação de Israel, meu amado, deixou de temer a Deus. A Bíblia fala que os reis de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Deixaram de servir ao Senhor e fizeram deuses para si. Abraçaram a idolatria e fizeram o que Deus abominava. Em 2 Reis 17, versículo 10 diz assim: Levantaram para si colunas e postes ídolos, e todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. O Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus.
pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Meu amado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus princípios revelam bom senso. O temor do Senhor é aborrecer o mal, é aborrecer a soberba, a arrogância e o mau caminho. O temor do Senhor deve levar o justo a afastar-se do mal e a abominar o pecado, meu irmão, o qual desagrada a Deus e destrói tanto a nós como aqueles a quem amamos. E o povo de Israel não deu ouvido, meu amado, e foram expulsos da terra prometida e sofreram duramente pela falta de temor ao Senhor. A falta do temor do Senhor para Israel levou à sua destruição. Meu amado, nós precisamos fazer uma reflexão na nossa vida. Será que nós temos servido realmente ao nosso Senhor? Ou a palavra que temos escutado, ela tem passado desapercebido na sua vida? Deus, ele rejeitou, meu irmão, a toda a semente de Israel e os oprimiu e os entregou nas mãos dos assírios. Olha o que diz o versículo 23. Até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria até o dia de hoje. Israel caiu em desgraça por perder o temor de Deus. Perdeu a presença de Deus, meu amado. Perdeu a sua riqueza, perdeu a sua liberdade e perdeu a sua nação. Quando o justo perde o temor de Deus, ele começa a perder tudo na sua vida. Olha o que diz Provérbios 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Meu amado, Jesus, ele veio para tirar nossos pecados e não para tirar a nossa inteligência. Precisamos ter sabedoria e temer ao nosso Deus, meu amado. Olha a consequência do pecado do povo de Israel. O rei da Síria, ele trouxe gente da Babilônia e de várias cidades e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. O povo de Deus perdeu a bênção que o Senhor tinha dado a eles. O versículo 25 diz assim: e sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram o Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Os estrangeiros que invadiram a terra e que não temiam a Deus sentiram o peso da mão do Senhor. Mandou o Senhor leões entre eles, que mataram a alguns deles. O povo estrangeiro reconheceu que havia algo errado em relação ao costume do Deus daquela terra, coisa que os próprios israelitas não reconheceram quando estavam habitando ali. Olha o que diz o versículo 26. Pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que mandou leões entre ela, e eis que a matam, portanto não sabem o culto do Deus da terra. O que o rei ímpio da Síria fez ao saber disso, hein, meu amado? Olha o versículo 27 e 28. Então o rei da Síria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou ele em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Um rei ímpio mandou um sacerdote do Senhor, meu amado, voltar a Israel e ensinar o povo da terra de Israel a temer ao Senhor. Quando assim fizeram, os leões sumiram e não teve mais nenhuma morte na terra. O temor do Senhor trouxe vida para aqueles habitantes de Israel. O Senhor quer trazer vida, meu amado, para você nessa manhã. Ouça a voz de Deus e abra seu coração para Ele habitar e reinar em sua vida. Provérbios 14, versículo 27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços
da morte. Aquele que teme a Deus alcança uma fonte de vida. Quantas pessoas acabam perdendo a fonte da vida por perderem o temor do Senhor? Perdem a alegria de viver, perdem a paz que um dia tinham, perdem a confiança na vida. Quando a pessoa perde o temor de Deus, meu amado, os laços da morte vão cercá-lo. Se você sair da presença de Deus, você está só nesse mundo. Quando a pessoa perde o temor de Deus, a velha natureza vai dominá-lo e vai o subjugar. Olha o que diz Provérbios 14, versículo 26. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O ingrediente mais importante na vida de uma pessoa vitoriosa é o coração de servo obediente. Nós precisamos ser um servo obediente ao nosso Deus. Quando o justo entende o temor do Senhor, ele descobre um tesouro, meu amado. Em Provérbios 2, do versículo 3 a 5, diz assim: e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando o justo entende o temor do Senhor, ele se desvia do mal. Quando o crente no Senhor Jesus entende o temor do Senhor, ele policia os seus lábios, os seus pensamentos, os seus olhos e as suas ações. O temor do Senhor, meu amado, faz o servo fiel andar com cuidado. Olha o que diz em Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Quem teme ao Senhor deve aborrecer o mal. Quem teme ao Senhor deve aborrecer a soberba, a arrogância e o mau caminho. Quem teme ao Senhor deve aborrecer aquele que tem a boca perversa. Temer a Deus, meu amado, é respeitá-lo, é reverenciá-lo e obedecê-lo baseado em toda a sua revelação de sua santidade, de sua justiça, de sua grandeza, de sua misericórdia, benignidade, vontade, amor e justiça. Temer a Deus é adorá-lo como único Deus. Temer a Deus é ser fiel a Ele em qualquer situação, cultivando um coração santo. O temor é como o oxigênio para a vida do servo de Deus, meu amado. Deixa eu te falar uma coisa. Aqueles que andam longe dos caminhos de Deus e que praticam toda sorte de pecados e não se arrependem, devem temer a Deus, ter medo dele, pois ele virá julgar a cada um de nós com justiça e condenará a todos quantos não se arrependeram de suas más obras e assim, meu amado, o rejeitam. Quem teme ao Senhor tem uma vida mais longa. Quem teme ao Senhor tem uma vida de tranquilidade e de paz. Provérbio 19, versículo 23 diz assim: o temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. Olha o que a palavra do Senhor nos diz, meu amado. Que promessa gloriosa de Deus para aquele que tem o temor do Senhor. Aquele que tem o temor do Senhor é encaminhado para a vida com Deus, vida espiritual e vida com abundância, meu irmão. Ficará satisfeito, se sentirá completo, realizado e não o visitará o mal nenhum visitará a sua vida. A palavra do Senhor nos garante isso. Vale a pena ter o temor do Senhor em nossa vida. O temor do Senhor é fundamental para a nossa felicidade. Olha o que diz Provérbios 28, versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Meu irmão, aqui está dizendo feliz é o homem que continuamente teme ao Senhor. Não podemos temer ao Senhor apenas por um determinado tempo, porque se endurecermos o coração, viremos a cair no mal. Tem crente que endurece o coração, mudou de pensamento,
deixou de temer ao Senhor e caiu no mal. Sua vida virou ruínas. Sua vida se tornou um verdadeiro fracasso. Sua vida se tornou um grande vazio. Mas Deus, Ele pode mudar a sua história, meu amado. Olha o que diz em Eclesiastes 8, versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Quando o justo está debaixo do temor do Senhor, a sua casa, os filhos, os netos, a sua família em geral, terá através do seu bom testemunho o exemplo para ajustarem as suas vidas também nos caminhos de Deus. Deus provê o escape para nós em meio à tribulação e angústia, meu irmão. O Senhor não vai deixar o cristão que o teme passar sempre desempregado, com problemas financeiros e necessidades, sendo perseguido no trabalho, doente e triste, não. Através de todas as suas virtudes, o homem que teme a Deus recebe as bênçãos divinas na sua vida. O justo é exaltado pelas boas obras que demonstram a sua fé genuína em Deus. Você é uma pessoa que teme a Deus, meu amado? Você tem experimentado todas as bênçãos decorrentes da sua obediência e fidelidade ao Senhor ou não? Se você não tem ainda temido ao Senhor, você está em pecado. Eu não posso mentir para você, meu amado. Hoje é dia de você começar a temê-lo e a viver uma vida íntegra na presença de Deus. Assim, você desfrutará das bem-aventuranças que o Senhor tem. O Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa morrer sem Ele, meu amado. O que é isso? O servo que é fiel ao Senhor, ele derrama as suas bênçãos sobre ele. Ele derrama as suas bênçãos na sua família. Ele é o único que pode resolver essa causa que você acha que é impossível. Ele é o único que pode alegrar o seu coração, que pode te dar o conforto que você precisa, que pode preencher o vazio que você sente, meu amado. Hoje é dia de você começar a temê-lo e a viver uma vida íntegra na presença de Deus. Então abra seu coração a Ele, deixe Deus habitar, que você será uma pessoa feliz, será uma pessoa segundo a vontade do nosso Deus. O povo de Israel não temeu ao Senhor. Eles tinham medo da Babilônia, mas não tinham medo, não tinham temor a Deus. E eles foram varridos da terra prometida. A terra que Deus tinha dado a eles, eles perderam devido ao pecado e à falta de temor a Deus. Abra sua mente, meu amado. Abra seu coração e deixe Deus habitar no meio dele. Abra a porta da sua casa para Deus habitar. Abra a porta do seu trabalho para Deus habitar. Abra a porta da sua igreja para Ele habitar. Porque Ele vai entrar, meu amado. E Ele vai habitar. E Ele vai ceiar com você e você com Ele. Ele vai derramar bênçãos. A sua vitória vai chegar somente se você tiver temor ao Senhor e for um servo fiel e obediente a Ele. Assim, Deus vai te honrar. Deus vai te colocar em lugares altos. E tudo que era desprezo, que era tristeza na sua vida, vai se tornar alegria, porque assim você terá a presença de Deus na sua vida. Amém? Que Deus te dê um domingo abençoado, que Deus te dê uma semana abençoada, mas que você esteja na presença do nosso Deus. Amém?